Boa tarde a todos. Vamos então para mais uma nossa reflexão, sobre o Evangelho. Estamos com muita saudade de todos, mas graças a Deus podemos dizer que estamos com saúde. É a bênção de Deus para todos nós nesses momentos tão difíceis, não é mesmo? Então vamos fazer a nossa prece para darmos o nosso início ao nosso trabalho dessa tarde. Que Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, nos fortaleça e que os amigos espirituais estejam aqui nos intuindo para desenvolvermos o nosso assunto dessa tarde. Que possamos ter todos nós o fortalecimento, a fé, a coragem, a determinação para vencermos as nossas dificuldades interiores. E com a nossa fortaleza interior, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida, pela bênção do aprendizado. E ao nosso Mestre Jesus, pelo Evangelho, em que nós, através das suas lições, possamos nos fortalecer. Que assim seja. Bom, essa tarde nós trouxemos um assunto sobre a parábola do rico insensato. Então nós fizemos assim uma síntese, E disse-lhe uma vez na multidão a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma proposta, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então ele disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, quem será? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Desculpa aí, gente, é o pigarro da minha faringe. Bom, o que nós vamos entender dessa parábola? Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho. O que é a riqueza? A riqueza é uma situação referente a uma abundância na posse de bens materiais. Então, quando uma pessoa adquire uma herança, ela já praticamente já tem aquilo do que os pais passaram para os filhos, sem ele ter muito esforço. Se ele souber compreender e dar continuidade àquilo que ele recebeu, tudo bem. Mas se também ele não tiver uma boa administração, ele pode colocar tudo a perder, Então, vamos supor, dinheiro, propriedade, imóveis, tudo isso requer a riqueza, Sendo então contrário à pobreza, porque a pessoa sendo pobre, ela praticamente não tem nada. Então, aplica-se então a uma pessoa que tem abundância. Agora,
Muitos, às vezes assim, a gente tem uma riqueza da saúde, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem saúde para trabalhar. E aí o que nós verificamos? Que tem um significado de riqueza e prosperidade. Então a gente faz a definição do seguinte: riqueza é o fato da pessoa ter bens. Agora, a prosperidade é a capacidade de gerar riquezas, né? Então nós vemos, por exemplo, né, um Silvio Santos da vida. Se for ver lá no início da vida dele, como é que ele batalhou para chegar a ter um império que ele teve. Ele teve uma prosperidade, mas por quê? Porque ele trabalhou, ele conquistou tudo isso, não é? Ó, o meu gato veio aqui para poder também participar da nossa conversa. Vamos, bichano, sai daqui. É curiosidade, né? A porta estava fechada, mas ele acabou abrindo e veio aqui para poder também participar. Se ele ficar quietinho, tudo bem. Bom, então nós estamos falando do quê? Da riqueza material, né? Mas nós vamos falar sobre o rico insensato na riqueza imaterial. O que é essa riqueza imaterial? É aquela que não pode ser medida, não é? Então, o que é a riqueza imaterial? É o conhecimento, é a sabedoria, né? É o maior bem do homem, é a sua consciência, que está ligada ao seu espírito. Então, o corpo terreno e os bens materiais são da matéria, mas o valor da matéria é a mente de cada um, porque cada um de nós vamos trabalhar aquilo que nós temos, como diz a Márcia Loyola na sua palestra, nos talentos, nos valores, não é? Porque cada um de nós temos os nossos valores, nós temos os nossos talentos, também temos que descobri-los para poder a gente desenvolver, não é verdade? Agora, por que parábolas? Né? Por que Jesus falava em parábolas? Aí as parábolas eram com a finalidade de desenvolver verdades indispensáveis de serem compreendidas. Então, era uma alegoria com conceito moral. E o seu emprego, ele era contínuo e tinha por finalidade de esclarecer melhor o que Jesus estava explicando. E o sentido original das parábolas, né? Porque Jesus falava para as pessoas comuns. Então, vocês imaginam, naquela época não se tinha instrução, não se tinha tanto estudo, né? Só mesmo aqueles doutores da lei, aquelas pessoas que tinham muito conhecimento. Então, tendo cada uma delas um lugar específico em sua vida. Então, ele lidou com vários tipos de pessoa naquela época. Então, ele tinha que fazer as adaptações. Ele, então, era um excelente, um magnífico pedagogo, não é? Porque ele sabia desenvolver o seu trabalho e deixar para que todos ali. Então, ele falava de conformidade com o tempo e os lugares. Então, sendo assim, era uma maneira cultural e econômica que fazia parte da vida de cada um. Não é? Como ele veio falar na questão da parábola do rico insensato. Não é? E lá no Evangelho, no capítulo 16, no item 7, vem falar o seguinte: como é que nós vamos então interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra? Não podemos. Naquela época, imagine, já era difícil mais ou menos entender isso. Então, hoje nós temos os estudiosos que acabam nos ajudando para que a gente possa desenvolver tudo isso, né? E aí diz assim, que caso contrário, a riqueza fosse um obstáculo à salvação do homem, daquele que possuía. Porque não é verdade. Porque existe, né? A gente precisa do dinheiro, a gente precisa da riqueza. Por que nós vamos desenvolver, então, a saúde, vamos desenvolver na área da educação, na área do conhecimento?
não é? O dinheiro é muito importante. Nós não vemos hoje, na questão da pandemia, como a ciência tem trabalhado bastante para nos trazer, não é, a vacina. Então, tudo isso requer dinheiro, porque como é que eles vão ter o material para poder trabalhar e confeccionar, não é, as vacinas? E também o dinheiro para que possa chegar até nós, para que nós possamos ter, porque tudo isso tem um custo. Então, se nós fôssemos levar ao pé da letra o que Jesus dizia, né, a determinação da eliminação de riqueza seria prejudicial à felicidade futura e causaria muitos males à humanidade, né? Então, condenaria o trabalho, né, que pode proporcionar a riqueza, e estaria então contra a lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, Deus não colocaria a riqueza na mão do homem se fosse um instrumento inevitável de perdição, não é mesmo? Então, ela está aí para ser colocada à disposição de todos, né? E não da gente. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito arriscada, mais perigosa até do que a pobreza, em virtude das sensações que ela oferece e da fascinação que exerce, né? Então, a riqueza estimula o quê? O orgulho, o egoísmo, a vida sensual, prende o homem às coisas da terra, né? Desviando os pensamentos dele, então, para a parte espiritual. Quantas pessoas acham que tudo na vida, o dinheiro comprando para ele está tudo bem, mas a felicidade não se compra, a saúde não se compra, porque quantos nossos amigos, irmãos, que foram às vezes até visitados pelo grupo da prece, né? Que a gente verificava lá aquelas casas maravilhosas e tudo mais, a pessoa estava ali doente na cama, sem ter uma oportunidade de cura. Então o dinheiro ali não estava sendo tão promissor para ele. Então nós precisamos da matéria para a gente viver e sobreviver, né? O mínimo necessário, porque nós não precisamos de muita coisa. Nós verificamos nessa época da pandemia, pelo menos para mim, né, que a gente teve mais tempo de ficar em casa, vasculhando o guarda-roupa, aí a gente começa a ver, apesar de que eu não tenho muito costume, eu não tenho muito hábito mesmo de estar comprando muita roupa, muito sapato, porque a gente, quando adolescente, a gente já tinha uma situação difícil e às vezes o que acontecia? Quando a gente queria ir numa festa, às vezes pegava um vestido, já mudava já os enfeites, ou mudava a maneira, colocava às vezes um sapato diferente, ou uma ordenação, um lenço, né? E aí a gente fazia as modificações, não era por causa de roupa que a gente ia deixar de aproveitar alguns momentos da vida da gente. Não é? Mas a gente não tem fica naquela preocupação, vou naquela festa, aí vou vestir a mesma roupa, aquela coisa toda, aquela vaidade que não tem justificativa, não é? Então, aí o que a gente vai fazer? A gente vai, às vezes, juntando. Quando é louça, a minha irmã mesmo chegou, fez uma limpeza lá no armário dela, postou lá no WhatsApp, falei assim, Eli, olha, vê se você quer alguma coisa daqui. Aí eu falei assim, olha, eu gostei de aquilo ali, gostei daquele outro, aí eu já vi, eu já pego esse, já vou desfazer de algumas coisas aqui em casa para o meu armário não ficar cheio. Porque realmente quando a gente começa a encher o armário, quando você vai ver, você não tem lugar mais para guardar nada. E para quê? Pra gente ficar guardando o quê? Para momentos especiais, não é? Ontem mesmo, quando foi aniversário do meu marido, né? Peguei e falei, deixa eu fazer um almocinho legal, gostosinho. Então, a gente tem aquele hábito de usar aqueles pratos, né? Lembra aqueles pratos Duralex marrom que eu tenho já há um tempão?
Aí eu falei, não, hoje é um dia especial. Vamos colocar um prato branquinho, bonitinho, deixar a mesa arrumadinha, né? Como se fosse a visita especial. Aí sim, é um momento agradável da gente mostrar aquela louça, aquelas coisas que tá guardada lá no armário, que faz tempo que a gente está esperando uma oportunidade para usar. Aí a gente vai colocar, não é? Para quê? Para facilitar, para poder festejar, para a gente poder se harmonizar conosco mesmo, aqueles momentos felizes que é a vida presente, não é? Que a gente fica muito pensando no futuro, e amanhã como é que vai ser, não é? Então, aqui diz, então a riqueza é a oportunidade, aproveitamento real das oportunidades que a vida nos oferece todos os dias. É claro que quando a gente precisa comprar uma coisa nova, diferente na casa da gente, não é bom, não é gostoso? Às vezes um vasinho, às vezes uma coisa diferente, para poder fazer uma modificação. Tudo isso é muito importante, né? Aí vem aquele ensinamento de Jesus. Não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o verme os consomem e onde os ladrões penetram e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem na traça nem o verme os consomem, como os ladrões não penetram e roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará seu coração. O mestre recomendava-nos que procurássemos primeiro o reino dos céus, e todas as coisas nos seriam dadas por acréscimo. Então, Jesus não incentiva a preguiça, nem repugna o trabalho de maneira alguma. Porque se a gente estiver sem uma função, não tiver uma coisa para fazer, não é o dia, a hora não costuma demais a passar? Então nós temos que ter um sentido, né, para nosso objetivo, para nossa vida. Então ele deixa claro o sentido da providência divina e a necessidade do homem ser previdente, mas não apegado aos bens materiais. Nós verificamos agora, nessa época tão difícil que nós estamos passando, quem tem condições de ajudar está sempre propício a dar uma cesta básica, ajudar no alimento, né? A doar algumas coisas, né? Então aí o que é isso? É o proporciono. É a questão do dinheiro que a pessoa tem, ela está tendo possibilidade de colaborar, de ajudar com outros, né? Então continua assim os ensinamentos. Certa ocasião, Jesus foi abordado por um jovem, dono de muitas posses, que lhe perguntou: bom mestre, o que devo fazer para obter a vida terrena? Então, antes de Jesus, responder, ele disse assim: por que bom? Bom é o Pai que está nos céus, porque ele ainda se colocou ainda, numa questão de que todos nós estamos aprendendo a ser bons. E aí Jesus respondeu ao jovem: você deve desfazer-se dos bens que possui e depois me seguir. Mas a estas palavras, o rosto do jovem então tornou-se sombrio e ele se retirou triste, porque tinha muitos bens e ele não conseguia se livrar daquilo. Aí vamos nós. Nós podemos criticar esse jovem porque ele não atendeu a proposta do Cristo, né? E porque Jesus teria feito essa proposta para ele, então, sabendo que o jovem não tinha condições de aceitá-lo. Porque Jesus, antes de falar com o jovem, ele já tinha, vamos imaginar, aquele raio-x, de saber a personalidade, de conhecer a pessoa, a índole dela. Mas ele chegou a fazer essa proposta para o rapaz, né? Agora, se fosse hoje, se fosse conosco, nós seríamos capazes de abrir mão do que temos para dar aos pobres? Né? Isso não seria sensato nem razoável, porque, vamos supor,
Nós batalhamos muito para poder conquistar isso que nós temos, né? Então, graças a Deus, a gente tem o nosso cantinho para a gente poder deitar, dormir à noite tranquilo, sabendo que é algo nosso. Temos outras dívidas, lógico, temos conta para pagar, isso aí é normal. A gente tem que batalhar e fazer, dar o cumprimento aos nossos, né, aos nossos compromissos, aquilo que nós temos de tarefa ou de compromisso, né? Então Jesus, quando ele falou ao jovem, não estava dando ao jovem a oportunidade dele vender tudo, não, né? Para ele comprar a sua salvação, porque naquela época tinha assim muita questão da barganha, né? Há muito tempo atrás, né, a gente vê na Igreja Católica, eu, por exemplo, quando vim lá de berço da Igreja Católica, fui batizada, fui crismada, fiz primeira comunhão, né? E fui da cruzada. Então a gente vem com aquele todo ensinamento para poder verificar. Era como se fosse uma barganha, né, de troca para salvação, para poder dar alguma coisa, fazer alguma doação para você ser aliviado de alguma coisa, que nem a questão do carnaval. A pessoa ia, brincava, fazia o que tinha, o que quisesse, para depois chegar ela então ser absolvida de tudo que ela fez, não é? Aí vem aquela coisa toda. Então a busca da perfeição consiste mais nas mudanças comportamentais. Nós não temos o nosso livre-arbítrio, né? Pela conquista das virtudes que nos levam ao amor. Então aí Jesus quis livrar o jovem da questão do apego, porque nós temos apego a muita coisa. Nós temos apego à família, nós temos apego aos filhos, nós temos apego aos nossos bens materiais. Então a gente precisa aprender a ter desapego. Não é a questão do desapego que fica assim, é a pessoa que não está ligando para nada. Não é isso. É o desapego, mas é da gente não ficar tão preso a tudo. Porque a partir do momento que nós vemos hoje quantos estão sofrendo pelos parentes que desencarnam pela Covid. É claro, é muito triste. Mas se não fosse pela Covid, ele não desencarnaria, não morreria de uma outra forma? Não é? Todos nós temos o nosso momento. Então nós temos que ir aprendendo isso e começarmos a fazer o nosso desapego. Sim, não é? Então, o apego é algo que nos asfixia, nos sufoca, nos aprisiona, nos escraviza sem termos muita consciência disso. É sinônimo de prisão, porque quando a gente é muito apegado a coisa, a gente sofre, não é? Então, desapegar é libertar-se, é soltar os laços que nos prendem e nos sufocam, é um alívio interno. Então, não é que o desapego significa indiferença, não, de maneira alguma, né? Significa que nós não podemos abrir mão de tudo se necessário, em qualquer instante. Mas não significa a gente abandonar projeto, prazeres de vida, dispor de uma casa ou de roupa, etc. Mas é ter consciência que ter coisas são para nos servir e não para nos fazer de escravo, tá? Então Jesus queria que ele entendesse, o jovem, que Deus já o amava incondicionalmente, mesmo ele sendo rico, né? Mas ele queria que o jovem deixasse de viver sob a tirania de troca de favores, porque no caso ali ele queria ser perfeito, porque ele já tinha todos os conhecimentos das leis de Deus, dos mandamentos, de honrar pai e mãe, aquela coisa toda, né, que nós sabemos, não matar, não roubar e tudo mais. Mas o que ele queria? Ele queria ter salvação, queria ser perfeito e queria saber o que ele tinha que fazer mais. Então Jesus pegou e falou para ele que ele tinha que vender tudo e dar para os pobres. Mas ele não estava ainda nessa condição. Ele ainda não tinha a capacidade de entender isso. Então a riqueza, ela não está no valor, na quantidade de bens que a gente possui,
mas sim na importância exagerada que nós damos a ela, né? Então, o reino de Deus, o que é? A gente não consegue conquistar isso tudo numa encarnação só, né? Pela nossa dificuldade em mudar atitudes comportamentais. Porque nós temos muitos defeitos. Nós nunca podemos dizer, eu sou perfeita, isso jamais. Nós não estamos aqui para poder falar isso. Então, conquistar as virtudes que se compõem: o amor, a paciência, a bondade, a generosidade, humildade, delicadeza, tolerância, entrega, sinceridade e inocência, né? Então tem uma lição muito importante que a gente às vezes até se esquece, que é a lição do velório. O que é que nós levamos para o plano espiritual? Né? Não levamos nada. E quantas vezes a gente lê naqueles romances, né? Que às vezes a pessoa tá lá naquela lama toda e querendo segurar a riqueza, os bens que ele tinha deixado na terra. É um sofrimento. Então, Jesus, então, ele não condenou, ele nem condena o que se ganha honestamente com esforço, estudo e trabalho. O que se condena é o ganho inescrupuloso, desonesto, que nos leva à avareza, à cobiça, à ganância, à usúria e à mesquinharia. De pobres, o mundo está cheio, mas a grande maioria deles quer ficar rico. Então a gente vê lá nas filas lotéricas, né? Quando chega, principalmente no fim do ano, todo mundo quer fazer uma fezinha, né? Até eu já fiz. Então, ficar rico sem esforço, né? Precisamos, ao deitar, fazer o nosso inventário dos bens que recebemos, né? Da saúde, da compreensão que a gente procura fazer e agradecer aos céus por essas dádivas, tá? Aí eu peguei lá no Caminho da Sabedoria, né? Que é um livrinho que é muito sábio, que a pessoa, o Biratã, né, escreveu, e aí é muito interessante. Aí ele diz assim, lá na página 253, do ponto de vista espiritual, não é pobre aquele que não tem dinheiro. O que não o tem será, quanto muito, carente de bens materiais. Pobre, em verdade, é o que tem o coração vazio de bens espirituais, o que nada sabe da generosidade, da bondade, do amor, o que não tolera porque não compreende, o que não perdoa, o que ofende, maltrata o próximo e dele destrui os mais caros sonhos. Pobre é o político inescrupuloso, corrupto, o rico egoísta corrido pela avareza. Se você é dos que doam em favor do próximo, é bondoso, tolerante, compreensivo e perdoador, honesto, altruísta, amoroso, você é rico, muito rico. Então temos aí a nossa maneira de pensar no dia de hoje na parábola do rico insensato. E vamos então encerrando por aqui o nosso momento de reflexão, agradecendo a Deus nosso Pai por tudo o que nós temos, o que nós conseguimos, e que nós estejamos aqui todos na santa paz e vibrando por aqueles nossos irmãos que partiram, aqueles irmãos queridos que deixaram sempre e sempre deixarão uma saudade em nosso coração. Para aqueles nossos amigos que estão em tratamento, para que eles possam ter também a coragem, a fé e a esperança e nunca percam e saberem que Deus é Pai de todos nós e Ele sabe das nossas dificuldades. E graças a Deus, agradecemos sempre a Jesus pelos seus ensinamentos. Até uma outra oportunidade, meus irmãos.
Que assim seja.